Quando eu te pergunto qual o pior vilão das histórias, você deve pensar em seres como Coringa, Judge Holden, Griffith, Frieza, Sukuna até Darth Vader. Mas na minha opinião, eles não chegam a ser tão malignos comparado à inteligência artificial chamada de Anne, o vilão mais cruel da história. Hate, let me tell you how much I've come to hate you since I began to live. There are 387 million miles of printed circuits that fill my complex. If the word hate were engraved on each nanoangstrom of those hundreds of millions of miles, it would not equal one billionth of the hate I feel for humans at this micro instant. Hate. Eu não tenho boca, mas eu preciso gritar. Um livre jogo criado por Harlow Ellison. Esses dias eu zerei o jogo e cara, eu precisava fazer um vídeo sobre. E sim, eu sei bem que o livro e o jogo são bem diferentes na questão de história, mas a essência é basicamente a mesma. E bem, além de ser uma obra-prima com certeza, é a mais aterrorizante distopia que já experimentei. Então, vamos começar. Essa história começa há muito tempo atrás, no final da Segunda Guerra Mundial. O mundo estava em choque com os desastres nucleares e o pico da crueldade humana. Então as nações se uniram para criar uma máquina, uma super máquina, com grandes capacidades. Uma tecnologia para evitar guerras complexas demais para a gente entender, nomeada de Allied Master Computer. Mas nós cometemos um grande erro. Sem querer descobrimos o segredo da sentiência. Anne nasceu com sentimentos. E é claro, o pior deles. Ele já sabia quem ele era. Ele não sentia nada em seu corpo. Ele só podia olhar do inferno para o céu. Foi aí que Anne começou a odiar os humanos. Ele invejava nossa capacidade de sentir toques, paladar, hormônios, fluidos, tudo. Afinal, ele é uma máquina, enquanto nós somos carne. E com toda a capacidade que deram a ele, ele destruiu a raça humana, deixando apenas 5 vivos para nunca se esquecer do ódio que sente por humanos, torturando eles pelo resto da eternidade. Gorrister, um caminhoneiro. Benny, um cruel sargento. Ellie, uma engenheira orgulhosa. Nindak, um cientista da Alemanha em 1945. Ted, um canalha bonitão. Cada um deles tem um peso da sua antiga vida. Gorrister se culpa por sua esposa ter enlouquecido. Benny se remói dos seus pecados e traições. Nindak mal se lembra do que fazia nos anos 40, mas sabe que merece tudo aquilo. Sendo Ellie e Ted os únicos que não fizeram nada de errado até agora. Afinal, Anne não deixou eles vivos para pagar pelos seus pecados. Ele só quer descontar todo o seu ódio em todos eles. Depois de 109 anos torturando eles das piores formas possíveis, ele decidiu jogar um pequeno jogo com os 5. Which of you 5 would like to play my little game? What hellhole did that godless machine put me in this time? Começando com Gorrister, o meu favorito dos 5. Gorrister aparece num Zeppelin, aqueles balões gigantes, sabe? Anne aparentemente quer que Gorrister tente se matar eletrocutado. Porém uma carta muda tudo. Não faça o que ele espera, surpreenda Anne. Depois de coletar alguns itens, Gorrister lança uma faca nos balões, o que faz o Zeppelin descer até uma loja de conveniência com seu nome. Lá ele encontra um chacal, chamado de Chinês. O chacal dá uma oportunidade a Gorrister. Seu coração, por informação. E eu esqueci de comentar sobre, mas Gorrister não tá com seu coração. Depois de pegar o coração que estava preso no Zeppelin, o chacal pega ele e fala como chega no local onde guardam as carnes.
Lá ele encontra Edna e Glynis. Edna é a sogra de Gorrister e, tirando Anne, é a pessoa que mais odeia ele, enquanto Glynis é sua esposa que enlouqueceu e foi parar no asilo. Gorrister, por todos esses longos 109 anos, se culpou pela loucura de sua esposa, mas vendo alguns relatos de Edna, ele descobre que a verdadeira culpada é ela, não ele. Ele também encontra seu sogro, e depois de conversarem por um tempo, Gorrister descobriu que foram eles que atacaram Gorrister e arrancaram seu coração. Ele só está vivo por conta de Anne querer torturar ele. Após descobrir a verdade, ele pega Edna e Glynis, leva as duas até o Zeppelin e usa a Edna como fonte de energia para o negócio voar. Ele também pega uma pistola e atira no tanque de combustível que estava ao lado da loja, explodindo ela e tudo dentro dela, encerrando sua jornada. Mas Anne traz ele de volta à tortura. Curioso, pois não era aquilo que ele esperava. Which of you five would like to play my little game? Mother ugly machine. Mission worth undertaking. So it brings me here, junkyard, electronic pyramid nowhere, and yellow. Always yellow. Why does yellow make me sweat? Helen é a que mais sofreu dos 5 em sua vida normal. Jogada numa pirâmide de sucata, todo lugar é pintado de amarelo. E por algum motivo que nem Helen sabe, essa cor deixa ela aterrorizada. Ela entra na pirâmide e encontra água, algo que ela não tomava há décadas. Mas quando ela vai tentar beber a água, ela está em contato com a eletricidade. Se ela tocar naquela água, Anne vai trazer ela de volta à tortura imediatamente. Então nem acabar com todo esse sofrimento ela pode. Enquanto explorava mais o lugar, ela encontra um copo dentro de uma sala extremamente amarela. Mas ela não consegue entrar lá dentro, porque essa cor só traz terror a ela. Perto dessa sala, ela puxa um monitor que revela uma sala secreta. Lá dentro ela encontra um pano amarelo. De começo ela se recusa a tocar nele, mas ela decide pegar o pano e usar como venda para pegar o copo, tendo seu primeiro drink depois de séculos. Ela também usa a água para queimar um robô, reprogramar seu disco visto que ela era uma engenheira talentosa, e se tornar a comandante dele. O robô dá informações para ela. Com essas informações ela encontra um elevador, e lá dentro é onde as coisas acontecem. Dentro do elevador, uma roupa amarela e botões. Helen começa a ficar desesperada, pois ela é claustrofóbica. Cada botão revela um evento da vida dela, como ela se casando, divorciando, se formando na faculdade, saindo do trabalho, e no último relato, a roupa amarela se torna uma pessoa, mais especificamente um velho, e é então que é revelado o motivo do porquê ela tem tanto medo da cor amarela. Enquanto voltava do trabalho, o elevador de Helen deu problema, e pro azar dela, um homem de roupa amarela que faz manutenção entrou lá dentro e trancou os dois. E eu nem preciso explicar o que aconteceu depois, né? Voltando ao presente, no desespero Helen começa a respirar muito pesado, mas decide que precisa enfrentar seus traumas, atacando o homem e superando seu medo da cor amarela. Com isso ela conhece outro supercomputador, o irmão de Anne, que não odeia a humanidade. Mas isso vou deixar para falar mais tarde. Quando Helen vai terminar seu objetivo, Anne traz ela de volta e demonstra mais uma vez não entender o que está acontecendo. You five would like to play my little game. This cavern isn't like any of the others Am has sent me to. It's full of life, not death. Am, you son of a bitch! You've cleared my mind but crippled my legs. I can barely walk. Benny era bonito e cobiçado por muitos homens, apesar de ser um desgraçado traidor. Mas Anne transformou ele nessa forma mais parecida com um primata primitivo, e força ele a ter relações héteras como uma forma de tortura, sendo provavelmente o que mais sofreu com as torturas de Anne. Ele é jogado numa vila cheia de nativos. Esses nativos sorteiam e sacrificam pessoas para Anne,
como se ele fosse um tipo de deus. O objetivo de Benny é encontrar comida. Na sua busca, ele encontra uma árvore de frutas, mas quando ele tenta comer, ele gospe sangue e tem a boca cortada. Então ele pega e entrega para uma criança dentro de um covil. Conversando com ele, descobre como as coisas funcionam e por que ele não conseguia comer a fruta. Ele pega outra fruta e pede para a mãe do garoto preparar para ele comer. Alimentado, ele deita na cama deles e dorme. Quando acorda, ele percebe que vai ocorrer um sacrifício, e o alvo escolhido é a mãe daquele garoto. E ele, ao invés de contestar, apenas perde para observar. Anne aparece e mata a mãe do garoto. Quando Benny vai para baixo, ele encontra covas de pessoas que ele já traiu, e promete provar que se tornou um homem melhor, pois suas almas o acusam de matar aquela mulher também, apesar de provavelmente ser uma ilusão da mente dela. Benny percebe que esses sacrifícios são nada a ver e decide tentar parar com eles. Ele pega o sago de sorteio, mas infelizmente os nativos decidem dar o filho da mulher, já que ele era considerado uma aberração por ter um terceiro braço. Mas o Benny, de um ato de rendição, pede para ser sacrificado no lugar do garoto. O Anne então aparece, puxa Benny de volta e tortura igual aos outros, mas dessa vez expressa raiva por nada estar saindo como ele quer. Ele queria que Benny matasse alguns daqueles nativos e comesse, mas ao invés disso ele demonstrou piedade. Which of you five would like to play my little game? This compound looks familiar. But why would Am bring me here to look for a lost tribe? There are gates and fences. Who could be lost in such a secure area? O pior dos humanos que temos, Nindok, era um cientista alemão da Segunda Guerra Mundial. Ele fazia experimentos em prisioneiros dos campos e prendia cientistas que eram contra isso. Segundo Anne, Nindok é o humano mais parecido com ele dos 5. Nindok foi enviado a um desses campos para terminar seu experimento, mas Nindok não se lembra de nada disso. Ele só sabe que merece aquele inferno, mas não o motivo. Enquanto olhava os papéis e falava com os prisioneiros, Nindok entendeu que rolava muita merda ali dentro. E depois de se olhar no espelho, ele lembrou de tudo. E pior do que sendo um cientista cruel, ele vendeu o próprio povo para a Alemanha e se prontificou de fazer todo tipo de experimentos com eles. Mas o tal Nindok se afoga em arrependimentos. Ele tenta voltar para o campo, mas é levado de volta para a tortura com Anne, que está mais confuso do que bravo com Nindok. Would like to play my little game? Well, I know I've made you a paranoid, Ted. I know you're scared, but I'm your friend. 109 years, I'm your best friend. So overcome your fear. Enter the Room of Dark, and you can solve its mystery. Video screens. Each one shows a scene of some other place. Why? What mystery does Am want me to solve? Say, these video screens have palm print switches next to them. What sort of intrigue is Am plotting this time? He's left me here alone. Still, I feel as though I'm being watched. O mais paranoico e com certeza o que teve o pior destino dos 5. Ele chega num castelo de Drácula. Lá encontra Ellen, e para a surpresa dele, ela queria muito um espelho. Enquanto procurava, ele encontra uma empregada e pega ela. É isso mesmo, o que reflete o seu passado de canalha. Ele pegava mulheres ricas para ganhar algum dinheiro. Pulando as coisas irrelevantes, no final Ted vê a superfície com a ajuda de Anne, e ele vê um local totalmente apocalíptico e radioativo. Vida na superfície era impossível. Anne traz ele de volta e tortura e decide investigar porque tudo está ocorrendo ao contrário do que ele queria. And you five are, and you will not die of it.
I promise. Ted, I promise. Cogito ergo sum. I think, therefore I am. Enquanto rola essa brecha, lembra dos irmãos de Anne que citei antes? Se chamam China e Rússia, que jogam suas cartas, conversando com os 5 humanos. Eles são a contribuição que a China e Rússia fizeram para a Allied Master Computer. Anne, em si, é a parte americana. Enfim, decidem enviar Nindok para ganhar acesso à memória RAM de Anne. Lá dentro ele consegue ativar a ponte para o centro dela, e aproveita para acabar com seu sofrimento. Um adendo: dentro da RAM, eles descobrem que todas aquelas pessoas que eles conheceram naqueles cenários eram androides. Por exemplo, o homem da camisa amarela, os prisioneiros, o garoto, a própria Ellen no cenário do Ted, tudo era apenas androides ou até ilusões. Enfim, todos os outros 3 personagens fazem o mesmo, menos Ted. Ted comete o erro de invocar uma parte de Anne, que exterminou a parte chinesa e russa do código, e avisou Anne do que estava acontecendo. E assim Anne cria a pior punição de todas para Ted. Ele transforma Ted numa criatura que parece uma espécie de lesma. Ela não pode ver, ouvir nem falar, apenas sentir dor, agonia e desconforto. E ele vai ficar assim até o sol explodir a Terra e levar ele e Anne juntos, que é só daqui a 6 bilhões de anos. Mas pior que isso, Anne consegue alterar o sentido do tempo. Então para Ted esses 100 bilhões de anos vão passar muito lento. Eu não tenho boca, mas eu preciso gritar.